Amém, amados? Na semana passada nós falamos bem solto sobre as questões da missão, evangelização, a importância de não ficarmos presos à separação. Para quê? Para que o nosso entendimento possa alcançar o objetivo mais definido de Deus com a nossa vida, tanto aqui quanto em qualquer outro lugar. E não venhamos também desvalorizar as questões de longe e nem as de perto. Nós vamos trazer à presença de Deus uma questão única, que nós somos igreja do Senhor Jesus Cristo para cumprir um propósito que é dele, amém? Hoje nós vamos falar da introdução, eu trouxe aqui, mas a gente já providenciou, depois eu envio no grupo, não sei se a gente vai conseguir concluir hoje, mas são as definições de algumas questões, falando de missões, missionário, e a gente vai partir sempre do princípio de missões, para depois chegarmos ao evangelismo local. Então a gente vai falar um pouco sobre missões, o que é missões? O que é missões? Aí, a gente tem muitas definições do que é missões, mas eu queria trazer uma bem simples, para a gente falar disso, de forma bem simples. Aí eu quero falar também que, se você tiver alguma pergunta, você pode fazer. Se eu vou responder, não sei agora, mas o que eu não souber eu posso responder numa próxima aula. Mas vamos fazer tudo para a gente responder. Com certeza tem algo que responde aqui, texto bíblico. Ele responde, a Bíblia responde todas as nossas perguntas. Mas às vezes nós não sabemos entender na hora. Então a gente busca uma orientação e oração para que Deus nos direcione, amém? Então eu coloquei, esse é um estudo que nós fizemos, bem antigo, de 2001, e a definição foi bem simples, mas eu queria trabalhar um pouco sobre essa definição. A gente vai alcançar ponto por ponto, ainda faz parte de uma introdução. Então aqui a gente vai falar das missões, do missionário, a oração que Jesus mandou fazer acerca de Lucas 10:2. Nós vamos também, a igreja primitiva crescia em unidade, em propósito, aquela coisa, não havia separação, havia um entendimento do que elas eram diante de Deus, condição para Jesus voltar. Então a gente vai falando tudo da missão, que é pegar uma palavra que o diácono Jorge trouxe agora, que é fundamental na missão, que é a vida eterna, né? Esse anúncio, essa proclamação, e Jesus deixa bem claro isso, que é a vida eterna também. Então a gente vai falar sobre isso. Então vamos falar, o que é missões? Vamos lá começar. O que é missões? Quem pode me responder aí? O que é missões? Proclamação do Evangelho. É tudo aquilo que você delega alguém para fazer. Você está delegando. Você deu uma missão a alguém para fazer. Isso. Tem mais alguém aí? Tem mais alguém? Missão é um envio. Missão é um envio. Uma ordem, algo que se... Trabalho. Missões é um trabalho. Então, aqui nessa declaração bem simples, o que foi colocado aqui na época que a gente colocou, missões é alcançar ou não alcançado, esteja ele perto ou longe. Missões. Dentro de um contexto que a gente vai falar aqui um pouquinho, é alcançar aquele que está perto ou longe. Mas aí eu estive pensando sobre esse alcançar. Missões é alcançar, porque alcançar pode trazer para nós uma sensação de que quando eu chegar à pessoa, o problema está resolvido, eu alcancei a pessoa. E muitas das vezes a missão ela é muito mais centralizada no enviador. Porque ele é que tem a mensagem para chegar do outro lado. E então, a nossa missão, e aí a gente entra a pessoa do missionário, é levar a mensagem para o outro lado, mas tem o autor da mensagem. E essa é a questão que não pode ser separada, porque quando eu entendo que a minha missão é levar o Evangelho, existe o Evangelho. Mateus 24... não sei se é o versículo 14 que diz, né? E esse evangelho do reino será pregado, então virá o fim, né? E esse evangelho do reino. Aí eu fico pensando quando eu escuto isso, tem um outro evangelho?
que se existe o evangelho do reino, tem outro evangelho sendo anunciado, porque se eu tiver a missão só com a questão de quando eu chegar lá, eu posso estar levando uma mensagem que não seja de Deus, então eu estou fora dessa missão que Deus confiou para mim e para você. Então, missões é alcançar o não alcançado, trazendo, entregando a ele o que nós temos, é entregar a mensagem a ele. A minha missão é entregar a mensagem. E se a gente for ver, e a gente vai ver algumas coisas que vai nos mostrar isso, com o próprio Cristo. E nessa passagem, esse evangelho do reino será anunciado, porque hoje existe uma questão muito polarizada, e por causa de diversas questões denominacionais, institucionais, seja lá, e às vezes o evangelho é isso aqui, o evangelho é aquilo ali. Então, o evangelho, sabe, e quando eu falei que o diácono Jorge deixou uma boa mensagem, essa é a última aula dele, ele só dividiu ela em coisa, mas o tema é salvação, né, diácono Jorge? Oi? E aí ele trouxe a questão de vida eterna. E João, capítulo 17, fala muito claro sobre a mensagem. O próprio Cristo identificou o que é vida eterna. Vamos abrir João capítulo 17 e vamos ver o que Jesus define como vida eterna, orando ao Pai por nós, para a gente entender que o que é missões é alcançar ou não alcançado, esteja ele perto ou longe, mas com a mensagem, alcançar ele com a mensagem, não é só chegar nele. João 17, e eu quis pegar essa parte aqui só para a gente definir o que é missões. E no versículo 3, mas vamos ver, versículo 3, Jesus orando, desde o versículo 1 ele fala, Jesus falou assim, e levantando seus olhos ao céu, disse, Pai. Então Jesus está orando aqui. No versículo 3, ele diz, no versículo 2 ele fala, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. Jesus falando, orando ao Pai sobre a missão que ele estava fazendo. Jesus também estava numa missão. E aí ele fala assim, e o que é essa vida eterna, né? E aí a gente fala, o que é essa vida eterna? A vida eterna é esta, que conheçam a Ti, só por um único Deus. A vida eterna é levar uma mensagem para todas as pessoas, que conheçam a Deus como o único Deus verdadeiro, para que Ele seja adorado. E aí a gente vai ver toda a Bíblia falando que o nome do Senhor será adorado. Em Salmo 96, fala que anuncia a glória do Senhor. E toda a Bíblia contextualizando essa palavra, essa oração que Jesus estava fazendo aqui. A Bíblia toda ela falando sobre uma mensagem. E anunciar a sua glória em todos os povos, anunciar o seu nome, a sua fama, o que é, não é a fama humana não. A glória do Senhor, quem Ele é, o que Ele é. Então, a vida eterna é essa, que conheça a Cristo, a Ti como único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste, o Filho de Deus, como a gente vê lá em João 3,16. E enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a missão de Jesus tem um contexto muito forte. Existia uma mensagem que ele veio trazer para toda a terra. Reconciliar a terra, ela é proveniente de uma mensagem. Então a gente tem que ter cuidado de achar que é só chegar lá. Não é só chegar. É qual o conteúdo da mensagem que eu estou levando quando eu chegar lá. Porque se eu chegar lá sem a mensagem, vai ser um trabalho todo feito sem resultado. Então, missões é muito propício a gente pensar na missão que Deus está nos dando como servo, como igreja, relacionado à mensagem que nós temos. A mensagem que nós temos é muito importante. Eu não digo nem muito importante, ela é fundamental. Ela é fundamental para a missão, para a nossa missão de anunciar ou de testemunhar, porque a Bíblia fala que nós teríamos o poder do Espírito Santo para testemunhar dele. Então, quando a gente fala missões é alcançar, essa forma simples, essa frase foi bem simples. Missões é alcançar o não alcançado, esteja ele perto ou longe.
Então a gente dá um contexto aqui de evangelismo e missões, né, transcultural, onde você transcende. E a gente vai ver isso, essa missão é dada, desde Mateus 28, ele está visando perto e longe. Mateus 28, ele já está falando de todas as famílias. Atos capítulo 1, ele está dizendo de Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins da terra. Sempre o Senhor dá uma mensagem ampla, mas uma mensagem única, forte, rema, como diz, né? A mensagem de Deus, ela não é dicotômica, ela é rema, ela é uma verdade central. E ela vai ser atingida entre perto e longe, não importa onde esteja. Então é por isso que ela não pode ser dividida. Ela pode ser construída em termos culturais, que é que a gente vai aprender depois, mas precisa entender que ela tem uma mensagem única. Então, quando Jesus ora ao Pai dizendo que a vida eterna é essa, que a gente vai concluir a vida eterna, lago de fogo, inferno, como foi falado, mas a gente anuncia a vida eterna, que é aquilo que o Senhor trouxe para nós. Conheçam a Deus, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, que é o único caminho para chegar no verdadeiro. Então, essa é a missão da igreja. E ela é trabalhada em diversos aspectos, né, de diversas formas de entendimento, mas ela é única, ela tem uma coisa que é central. E aqui Jesus já orando ao Pai, por nós, pelos discípulos, pela posição que ele tinha antes que o mundo existisse. E ele faz essa oração apresentando a missão que foi dada para ele, apresentando quem deu a missão, né? Quem deu a missão, porque às vezes a gente pode pensar que essa missão foi dada por alguém. E essa missão foi dada pelo Criador. É o Criador que nos confiou essa missão de alcançar os não alcançados, esteja ele perto ou longe. Então a gente vê que é importante a gente saber esse alcançar os não alcançados, esteja ele perto ou longe, com o conteúdo. Porque se eu chegar sem conteúdo, eu posso não estar alcançando ele. E alcançar aqui é realmente trazer para ele a consciência de quem é Deus, de quem é Jesus Cristo, de quem ele é e de quanto ele precisa daquela mensagem para ele, para que ele alcance a vida eterna. Então é muito interessante, se a gente olhar num grande instrumento missionário, uma grande obra missionária que aconteceu no Novo Testamento, que foi Atos capítulo 2, a gente vai ver ali que a mensagem, dentro de um local, de uma reunião, a mensagem alcançou os de perto e os de longe. A mensagem. Quando Pedro estava pregando na época de Pentecoste, existiam pessoas de todos os lugares daquelas províncias, daquela redondeza. E Atos capítulo 2 fala bem claro. Mas Pedro anunciou uma mensagem que alcançou todas aquelas pessoas que estavam ali. Ele alcançou. Porque a mensagem é poderosa para alcançar os de perto e os de longe. E quando eu falo isso, falando de missões, é que a gente percebe a clareza da importância de entender que a mensagem ela é única. Ainda que a gente possa estar compartilhando em situações diferenciadas, em momentos, em tarefas diferenciadas. Eu tenho uma tarefa de ir lá, outro tem uma tarefa de ficar aqui, outro tem uma tarefa, né, trazendo assim algo peculiar, algo que foi dado para fazer, alguém fazer, dentro dessa mensagem que é alcançar os não alcançados. Nós subdividimos ela em diversos pontos. A própria igreja tem o seu conceito de ministérios, entendeu? Ministério de criança, ministério de adultos, de homens, de mulheres. Toda a ideia é para alcançar os não alcançados naquela faixa, trazendo para você uma oportunidade de você trabalhar com aquilo que você tem mais na mão. Eu vou trabalhar na mina, vou trabalhar lá no Oriente Médio, então eu tenho que me preparar para estar no Oriente Médio, vou trabalhar com os surdos, né, com as pessoas que não escutam, eu tenho que ter uma preparação para trabalhar com elas, comunicar a elas, mas qual é o central dessa mensagem, de que vai alcançar essas pessoas em diferentes situações? A mensagem. E o grande problema é hoje, que a igreja está trabalhando para resolver, é
é o desligamento da mensagem nas ações. As nossas ações, elas, por questões de situações diversas, e eu não vou falar aqui que é uma questão de interesse próprio, porque a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela sofre as questões do dia a dia, das intempéries, da situação, e ela perde contato com a mensagem. E hoje, nós estamos trabalhando para que essa mensagem esteja no centro da palavra de toda pessoa que foi enviada. E aí a gente fala do missionário. Você foi enviado para trabalhar com os surdos? Não esqueça que tem uma mensagem. Você foi enviado para trabalhar no Oriente Médio? Não esqueça que tem uma mensagem. Você foi chamado para trabalhar com os homens? Não esqueça que tem uma mensagem. Você foi chamado para trabalhar na mina? Não esqueça que tem uma mensagem. Você foi chamado para trabalhar com os hindus? Não esqueça que tem uma mensagem. Você foi chamado para trabalhar com os ribeirinhos? Não esqueça que tem uma mensagem. Em todas as questões que você foi chamado para trabalhar, existe uma mensagem que é única. E essa mensagem precisa ser bem observada. É essa missão, então a missão de alcançar o não alcançado, esteja perto ou longe, é a missão de levar a mensagem que Deus construiu em nós e através de nós, para chegar até esse que não foi alcançado por essa mensagem ainda, para que ele tenha condições de receber a mensagem. E aí a gente tem diversos contextos que a gente fala, e eu estou falando de coisas que a gente vai falar no decorrer, mas só falar de definir missões já faz com que a gente entenda que ela está muito mais centralizada no conteúdo que eu estou levando do que propriamente na ação. A ação, se você não conseguir chegar, outro vai chegar. Se você não conseguir falar, outro vai falar. O importante é que a mensagem chegue lá. E quando Deus chamou o homem para trabalhar com ele, ele trouxe o homem para trabalhar na missão, já avisando que todas as famílias da terra, por causa daquela crença que ele tinha, por causa daquilo que ele entendeu, por causa da chamado que ele obedeceu, que todas as famílias da terra seriam abençoadas por isso, seriam contempladas, por causa do seu chamado e da sua obediência. E aí, eu levo a pessoa, que era o segundo ponto, do missionário. Que o missionário é a palavra missionário que também não tem, a gente às vezes usa muitas coisas que não tem, mas que vem de repente da correspondência, diversos desmembramentos que vem do latim, que é correspondente à palavra apóstolo, apóstolo, e aí a gente tem diversas questões que nós já falamos sobre isso até aqui, e o significado é enviado. Então a gente pode achar que, e hoje a gente vê uma dificuldade, eu queria passar isso para vocês também nesse contexto, que é uma dificuldade entre a comunicação com o enviado, porque é como se ele não tivesse parte. Todos nós somos enviados para fazer algo, a gente é enviado para testemunhar de Deus, de Jesus Cristo, perto ou longe. Quando a gente entende lá, Atos 1,8, vamos ler Atos 1,8, Atos capítulo 1, versículo 8, e fica bem claro ali, que nós fomos chamados para fazer o quê? Testemunhar o quê? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Então ele está dizendo que nós testemunharemos de Cristo, perto e longe. Perto e longe. Então o fato de ser enviado, seja para perto ou seja para longe, não separa a pessoa da mensagem que é Cristo Jesus. Autor e consumador da fé, aquele que veio e se entregou por nós para reconciliar com Deus toda a terra, toda a criação. Então, quer dizer, a mensagem ela é única. Então é importante que a missão que foi dada a Jesus, e é uma missão que foi dada a Jesus, e ele compartilhou conosco. E não dá para a gente abrir mão dessa mensagem e dessa missão, perto ou longe. João capítulo 20, versículo 21. Vamos ler, João capítulo 20, versículo 21.
João 20, porque às vezes ele fala assim, mas essa missão foi dada a Jesus. Assim como Jesus, orando ao Pai, no capítulo 17, se expôs e depois orou intercedendo para todos os discípulos, intercedendo por nós que viríamos a crer nele. Ele também fala aqui, quando ele aparece aos discípulos, ele fala assim, disse-lhes, pois, Jesus, outra vez, Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Da mesma forma que Jesus veio com um propósito, com algo já pré-definido desde a criação, desde lá da queda do homem, com a proposta de cumprir. A oração dele no 17, ele fala, Pai, cumprir. As conversas que ele tinha com os seus discípulos, era dizendo, tudo que eu faço, eu não faço de mim mesmo, mas faço porque o Pai assim o determinou, porque aprendi do Pai. Então, há missões antes de qualquer questão que você vá ou que você envie, ela precisa estar condicionada ao conteúdo do que você vai levar, do que você vai entregar. Quando o diácono Jorge falou que a vida eterna está em nós, né? Nós temos a vida eterna dentro de nós, porque nós temos o conhecimento do Pai, nós temos o conhecimento do Jesus Cristo, então você tem uma mensagem para levar. Se você avaliar a mensagem de Pedro, que alcançou aquelas pessoas todas, você vai ver que ele não falou nada dele mesmo. A mensagem, aquela belíssima mensagem que alcançou aquela multidão em Atos capítulo 2, ele testemunhou o tempo todo da palavra. Esse é o Cristo que foi dito, esse que vocês crucificaram. E ele começou a falar, dando testemunho da glória de Cristo. Ao morrer, mas ao terceiro dia ressuscitou. E é uma mensagem longa, mas é uma mensagem de quem está testemunhando do que foi dito no passado, do que aconteceu no presente, que aconteceu naquele fato, e correspondente ao que seria o futuro daquela mensagem que ele estava anunciando. Então, veja, Pedro, junto com os discípulos, todos cheios do Espírito Santo, eles param porque aquela comoção toda não daria em nada se não fosse a mensagem. Aquele trabalho todo, belíssimo, que descida de Pentecoste, as pessoas falando em outras línguas, glória a Deus, maravilha. Seria, se parasse naquilo ali, querido, se parasse naquilo ali. Então a grande questão é qual é a nossa missão. Porque se parasse naquele movimento todo de Pentecoste, onde pessoas estavam vendo, um falando uma coisa, outro falando outra, eles estão embriagados, eles estão isso, eles estão aquilo. E aí? Qual é o resultado daquilo? Como seria depois se não houvesse o Espírito Santo levantar Pedro e os outros? Espera aí, está todo mundo reunido? Aquilo serviu muito e é muito importante. Serviu não, aquilo foi fundamental porque foi um movimento de Deus. Então o movimento de Deus não é alheio. Mas ele tem uma proposta. Ele reuniu aquelas pessoas todas que estavam ali e aí deu a oportunidade de Pedro trazer um discurso. A mensagem. Ele trouxe a mensagem. Ver como seria a missão sem a mensagem? A missão sem a mensagem, elas são vazias. Hoje, e a nossa ideia de falar sobre missões e evangelismo é justamente trazer a evidência do nosso coração de que ela está muito mais centralizada na mensagem do que nos nossos atos, nas nossas atividades. As nossas atividades cooperam. As nossas atividades é a nossa entrega. As nossas atividades é o chamado que eu tenho para sair da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai e vai. As nossas atividades é sai. Ela é questão de obediência. Ela sai e vai.
sai do teu habitat comum e vai. Mas eu vou com você. Eu sou a mensagem que você vai anunciar. Então, as missões, ela não é só alcançar os não alcançados. Ela está ligada à mensagem que eu estou levando. Quando Jesus fala para os discípulos em Mateus 28, é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-vos a guardar tudo o que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século, parafraseando o que o diácono Jorge falou, que Cristo é a vida eterna, e que Deus, o conhecimento de Deus é a vida eterna, então a mensagem estaria com ele todos os dias até a consumação do século. Ele só tem que entregar a mensagem. E a mensagem é: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. O Espírito Santo vai trazer aos nossos corações e nos usar em momentos oportunos para compartilhar a mensagem, a verdade, porque o Espírito Santo tem a verdade, e ele simplesmente nos ensina aquela verdade. Então, o que é missões? O que é missões? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? A verdade do Evangelho. Missões, ela tá pautada tanto no chamado para ir, de quem envia, quanto na mensagem que ele também te dá para você levar. Então, quando nós falamos que estamos em missão, por isso que aí você entendendo isso, você vai entender porque que a missão é de Deus. Deus está em missão e nos chamou para nos ensinar e compartilhar conosco a mensagem. E aí ele vai e diz para você: agora vai. A mensagem de Cristo, a mensagem do Evangelho. O Evangelho do Reino. Você pode pegar Mateus 24, e esse Evangelho do Reino, que eu gosto muito dessa tradução. E esse Evangelho do Reino. Porque a gente vê muitas coisas aí absurdas, né? Não. O Evangelho do Reino, o Evangelho da Graça, porque hoje nós vivemos por aqui. Tá? Agora, o problema são outros tipos de evangelho que tem espalhado por aí, né? E aí, esse Evangelho do Reino, essa mensagem do Reino de Deus, aonde o Rei ainda está aqui entre nós, através do Espírito Santo. O Rei veio, né? O Rei que eles pensaram que não vinha, veio. Não veio da forma que eles pensavam, veio da forma que ele tinha que vir. Veio, morreu para nos dar vida eterna, foi, e a gente vai compartilhar isso, porque isso é que tem que ficar centralizado. Porque se ele não fosse, o Espírito Santo não viria. Foi dito isso aqui na semana passada também. Por quê? Porque o que nós estamos aprendendo é o que nós vamos levar na missão e no evangelismo. O que nós estamos aprendendo no dia a dia das nossas ações aqui é a mensagem que nós vamos levar no evangelismo e missão. Missão quer falar de algo que é muito ativo. Missões é uma palavra ativa, é uma palavra prática, é uma palavra do momento, é uma palavra do nosso id, do nosso indo. E todas as coisas que nós estamos estudando, por isso que eu trouxe a palavra que o diácono Jorge trouxe na aula anterior, sobre a vida eterna, porque é uma vida eterna que você vai anunciar, você vai levar para as pessoas na missão. Não tem missão sem conteúdo. Não tem missão sem... só quando você escuta a palavra do próprio Deus. Mas ele te dá todos os parâmetros quando ele fala para Abraão, né? Te dá uma missão, Abraão. Primeira missão que você tem, Abraão, você vai sair da sua segurança. A missão que Deus se apresenta para Abraão, e vou te dar uma missão, Abraão. Sim, eu ouvi a voz do Senhor, parei. Qual é a missão? Sai da tua terra, sai da casa do teu pai, sai do meio da tua parentela. Já começou destruindo a missão. Né? No meu entender, homem, estou falando eu, homem, né? Já começou me desconstruindo todo, poxa. Ele chega lá e traz uma mensagem, aonde ele manda poxa, e Abraão a gente vai estudar, que era um homem de posse, de empregados, e ele simplesmente ele desconstrói a vida de Abraão,
a vida de Abraão, porque ele tinha um outro conteúdo para passar. Era um momento onde ele estava querendo construir essa obra de regeneração, de resgate. Então ele tinha que desconstruir. Então ele chega para Abraão e depois que você fizer isso, sabe, depois que você fizer isso, você vai sair, você vai largar tudo isso aí e você vai para a terra que eu te mostrarei. E aí ele dá o conteúdo que ele estaria com Abraão. Ele estaria fazendo. Quando você obedece, ele vai estar fazendo. Vai abençoar, vai amaldiçoar, vai te fazer próspero. E nessa obediência, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Deus ele não se afasta do missionário, do enviado. Para você não pensar que missionário é aquele longe. Missionário é você, daquele que está aqui. Ele está com você. Quando ele fala em Mateus 28, ele está com você. Ele passa o que você deve fazer, e são as atividades que você deve fazer para poder passar a mensagem. Ele trabalha o tempo todo com os discípulos a mensagem, construindo a mensagem. Chega um determinado momento que ele te dá os parâmetros para você. Como é que você vai passar essa mensagem? Aonde você vai passar essa mensagem? Como é que ela vai chegar ao povo? Você vai ensinar. Você vai ensinar essas pessoas, provavelmente, quando ouvirem essa mensagem de poder, porque ele vela pela palavra dele, elas vão se converter. Aí você batiza elas. E você continua ensinando. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os novamente a guardar tudo que eu vos tenho mandado. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ensinar, ensinar e ensinar. A mesma questão que ele sabia e ele falava para os discípulos que ele não fazia nada dele mesmo, mas o que ele fazia é porque ele aprendeu do Pai. Ele também traz a mesma receita para todos aqueles que estão caminhando com ele. Vocês vão e vão ensinar. Anuncia, testemunha, essas pessoas se convertem, você batiza, acolhe e continua o que a gente está fazendo aqui hoje. É o que, pastor? É ensinando, né? Procurando ensinar, não é isso? Ensinar para quê? Para fortalecer, para dar corpo, para trazer ao coração da igreja o entendimento da mensagem, o conteúdo da mensagem. O que nós estamos fazendo aqui na escola é aprendendo. Por quê? Porque o Espírito Santo está aqui. Então, na proposta do Espírito Santo, ele fala que nós temos que ensinar. E ele vai levantando pessoas, como ele levantou lá em Efésios, os ministérios, mestres, pastores, evangelistas, para a edificação da igreja, para a igreja ficar madura, consistente, ter uma mensagem, e ela testemunha da mensagem, perto ou longe. Filho, perto ou longe, é algo que vai ser, quando a igreja, ela está em Deus, é algo que é comum dela. Toda a mensagem de Deus está condicionado em todos os povos da terra. É algo comum da igreja entender que ela faz parte de um todo, da missão de Deus. É algo comum. A igreja que está no Senhor, não compete ela trazer, desfigurar isso dela, que é a questão da missão de Deus. E todos os povos, de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as nações, adorando ao Cordeiro. Não cabe à igreja negociar isso. Isso está intrínseco na igreja de uma forma assim, DNA. Quando Deus está contigo, você é apaixonado pela obra num todo. Num todo. Sabe? E assim, perto e longe. Quando a gente fala perto, longe, porque os nossos olhos veem ao nosso redor. Mas o nosso coração alcança o coração de Deus que está em toda a terra. Toda a terra. Toda a terra ouvirá da grandeza do Criador. Toda a terra ouvirá a glória de Deus. O salmista fala isso com muita propriedade. Falando que não só
que o Senhor é o dono de toda a terra, como também ele fala para anunciar a glória de Deus entre todos os povos, entre todas as nações. Anunciar a glória de Deus. E às vezes você está aqui e você pensa que não é com você, é com você. É com você entender isso. Quando eu entendo isso, eu participo disso como? Participo disso, aí vem a oração que Jesus manda fazer, Lucas 10, 2. Vamos ler. Lucas 10, 2. E dizia-lhes: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie obreiros para a sua seara. E depois ele: ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Depois ele ainda tem aqui o ide, mas essa oração que Jesus ensina, que nós aprendemos muito aqui desde sempre, desde a época, pastor Ivo batia muito nessa tecla de ora para que Deus envie mais obreiros para a sua seara. E a seara é grande porque ela é o mundo, ela é a terra. Tem lugares que a gente costuma dizer, né? Que costuma dizer assim, tem lugares que a gente costuma dizer que tem tanto obreiro aqui que estão batendo cabeça. Tem muita gente perto, né? Vamos separar um pouco para que possa alcançar outro. Tem lugar que fala isso. Não quer demais uma igreja que esteja lotada. Mas eu creio que é mais do que simplesmente orar para que venha um povo para ir. Porque tem muita gente indo de qualquer maneira. Eu creio que é mais que o Senhor envie mais obreiros. Sabe quando Jesus fala para os discípulos, na oração que Jesus faz, ele fala para Deus assim: eram teus e tu me deste. Sabe? João, você vai ver quando ele diz: Senhor, eram teus, né? E tu me deste. Esses que Deus tem separado para ter o entendimento de compartilhar a verdade, perto e longe, no meio de nós também. Por causa da dicotomia de mensagens, hoje até nós, muitas das vezes, estamos aí meio que fragmentados com a fé por causa de um montão de mensagens transitórias, inconclusivas e às vezes até destrutivas. E às vezes. Porque o diabo ele veio para matar, roubar e destruir, então ele quer fazer isso. Mas Jesus ele veio para que nós tivéssemos vida. E vida em abundância. E vida em abundância é a mensagem viva de Deus em nós. E que repercute através de nós também, quando nós testemunhamos dessa mensagem. Então, existe a pessoa da mensagem, da missão e dos missionários entrelaçados entre uma verdade única e preocupados porque realmente o que nos leva a orar, porque a seara é grande. Porque hoje, como é que eu posso dizer que a seara é grande? Num ambiente como, e os obreiros são poucos, num ambiente como Queimados, acho que é Queimados que já foi tido como um dos bairros mais evangélicos da Baixada Fluminense, não foi? Como é que eu posso dizer que num dos bairros onde foi considerado o bairro de mais igrejas e mais cristãos da Baixada Fluminense, uma vez foi Queimados, eu não sei se ainda continua com esse título, mas foi Queimados. E como é que eu posso dizer que não tem obreiro numa seara como essa? Então a visão da seara ela é muito ampla. É por quê? Porque existem lugares que ninguém vai e que não tem obreiro para ir, porque por causa do medo, por causa da distância, por causa da cultura, por causa das situações geográficas, porque tem gente que não se submete a estar no Alasca pregando o evangelho, nos esquimós, tem gente que não se submete. Ou está num deserto de 50, 60 graus que não consegue aguentar 38 aqui no Brasil. Então não vai, entendeu? Então a extensão desse pedido também ele acaba sendo ampla. Envie mais obreiros para a tua seara. Por quê? Porque a seara é grande e os obreiros que estão disponíveis para ir são poucos. Agora, como eu posso dizer que num lugar
onde já foi considerado o bairro mais evangélico da Baixada Fluminense, a cidade mais evangélica, que não tem obreiro lá. Então, se eu for olhar aquilo lá pela seara e dizer que a seara é ali, eu vou dizer que tem obreiro suficiente ali para poder anunciar. Se a gente for olhar para Nilópolis, a quantidade de igreja que hoje tem em Nilópolis, a quantidade de crentes que hoje tem em Nilópolis, a quantidade de... Eu vou dizer que eu não preciso orar para que venha mais obreiro aqui. Então, eu acho que o mais importante aqui é o conteúdo que precisa ser desmembrado no coração de cada um, para que ele entenda que a obra que ele tem é muito maior do que simplesmente aquilo que os olhos dele conseguem ver. Então, na realidade, quando ele faz essa oração, pede para fazer essa oração, porque a seara é grande, e os nossos olhos não podem alcançar. Existem lugares que o evangelho não chegou. E existe a falta de disponibilidade de pessoas para chegar até lá. E ela resolve um problema de perto, mas resolve um grande problema de longe também, essa oração. Essa oração, primeiro que ela traz, e eu acredito que Jesus ensinando isso, e quando ele faz aquela oração ao Pai, fala desses que me deste, porque existem, e a gente vai falar sobre isso, tarefas diferenciadas. Existem pregadores que saem de bicicleta. Existem pregadores que vão de bicicleta por aí, andando pelas estradas. Existem pregadores que falam com os surdos. E gritam e tudo, não é não, Maria? Gritam, vocês conseguem gritar, né? Como é que é o grito? Fala aí, como é que é o grito? Para falar com... Como é que é o grito? Que eles gritam, né? Não, mas eles têm o grito no jazz também, não tem uma explosão de... Como é que é? Para falar, como é que é a língua? A expressão de algo assim muito esfuziante, como é que é? Quando você fez isso assim, você já sabe que é alguma coisa... Eu digo que é uma expressão de... Existem, e essa expressão precisa ter em qualquer língua, qualquer nação, em qualquer povo. Então, missões, alcançar os não alcançados, esteja perto ou longe, ela não está muito nas tarefas que fazemos, ela está mais centralizada na mensagem que levamos. O que respalda a obra missionária é a mensagem, não é a obra em si, não é a tarefa em si, não é a função em si, é a mensagem. A mensagem é que define a missão. A mensagem é que define a missão de Deus. E Deus tem uma missão, e Jesus na oração dele, ele expressa isso. Cumpri a missão que tu me deste. Trabalhei com aqueles que o Senhor me deste. Agora glorifica-me com a glória que eu tinha antes contigo, antes da fundação do mundo. Glorifica, Senhor. O que o Senhor me deu para fazer, eu obedeci. Eu não fui lá simples. Até quando eu fui ressuscitar alguém, eu fiz menção a isso. Agora, eu fiz menção, porque quando eu fui ressuscitar Lázaro, eu creio que na oração, podia ter levado em conta, porque ele fala isso na palavra, quando ele estava orando para o Pai. Eu sei que o Senhor sempre me ouve, Pai. Eu sei que o Senhor sempre me ouve. Está claro, eu tenho um relacionamento contigo, eu sei que o Senhor me ouve. Mas eu faço isso para que todos vejam e testemunhem da tua grandeza. Então, quando ele vai orar para Lázaro ressuscitar, ele tem essa comunicação com o Pai. A preocupação do missionário, agora eu vou comparar missionário com as ações de Cristo, ela tem que ser essa no campo, seja perto ou seja longe. Eu não estou aqui com um propósito pessoal, nem com um entendimento humano. Eu estou aqui com uma missão de trazer o seu nome a ser conhecido nesse povo, nesse meio em que eu convivo. Então, quando eu estiver me comunicando com eles, eu preciso saber que a minha comunicação reflete a tua glória. E esse é o entendimento que entra dentro da igreja e faz com que a igreja, ela consiga entender que não dá mais para ela viver pensando somente nela. Isso é umbigo, né? A gente vai para missões, evangelismo, não dá para você achar
parâmetro da missão que você tem na mão, do conteúdo de mensagem que você tem na mão, não dá para você parar em você mesmo. Não dá para você ficar preso a você mesmo. Não dá para você simplesmente... E aí é a coisa do missionário. Ele foi enviado para cumprir um propósito que não era dele, mas que é um privilégio para ele. Trabalhar na missão do próprio Deus. Que é Deus que reconcilia. É Deus que salva. É Deus que cura. É Deus que liberta. É Ele quem faz. O privilégio de ser um porta-voz da glória e da grandeza dele é meu e é seu. Privilégio. Então a gente precisa envolver na missão, da definição de missões, alcançar os não alcançados, esteja ele perto ou longe, ter bem claro que a missão de alcançar os perto e longe é levar o conteúdo da mensagem que Deus nos confiou. E Jesus fala isso, assim como o Pai me enviou, de que forma? Aí a gente vai, de que forma foi essa? Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Falando com os discípulos, literalmente estava falando com os discípulos, depois que ele passa pela parede, aparece como um fantasma, e disse, paz seja convosco. Eu creio que essa paz que ele está dizendo é aquela paz que excede a todo entendimento, né? Aquela paz que o mundo não tem para dar, né? Então ele, paz seja convosco. E ele fala, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Fala lá com os discípulos lá em Mateus 28, que a gente conhece. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, agora o enviado e a mensagem, a forma de fazer a mensagem, a forma de produzir a mensagem. E o conteúdo lá em João capítulo 17, ele fala qual é o conteúdo, que é a vida eterna. É o que a gente anuncia. A gente anuncia inferno. A gente anuncia vida eterna. A gente dá receita para sair, dá para ter a vida eterna. A gente dá um montão de receita. O que a gente está precisando anunciar para essas pessoas é a vida eterna. A gente dá uma receita, se você parar de fazer isso, você vai ter um encontro. Legal, isso aí é bom, mas a vida eterna não consiste nisso, não. A vida eterna consiste em você dar para ele a mensagem que você tem. Qual é a mensagem que você tem? Deus quer ser adorado por você. Deus enviou Jesus Cristo, que na cruz do Calvário morreu para reconciliar com Deus toda a criação. Deus, Ele honra pela sua palavra, Ele vela pela sua palavra para cumpri-la. A grande questão é se eu estou disposto na missão e na tarefa ou na função, ou seja lá como você queira colocar naquilo que você faz todos os dias, se você está disposto a abrir mão do que você tem como mensagem ou como entendimento, e trabalhar exclusivamente os princípios da mensagem que lhe foi passada, que são eternas e que são poderosas e soberanas para convencer o coração de qualquer homem endurecido para que ele se converta a Jesus Cristo. Então, missões é alcançar os não alcançados de perto ou longe com a mensagem do Evangelho. Com a mensagem do Evangelho. Não é alcançar simplesmente, porque existem pessoas aí que já andou, já foi todo mundo, todos os povos. Existem pessoas que fazem isso. Já viajou em todos os lugares, mas ele não tinha a mensagem que nós temos. Ele não tinha a mensagem do reino. Ele não tinha o evangelho do reino para anunciar. E o missionário somos nós, os enviados. Perto ou longe. E aí, a gente vai trabalhar sobre a especificidade de cada um. Em lugares, em disponibilidade cultural, disponibilidade de intelecto, profissão. Isso aí, nós vamos estudar isso. Glória a Deus, porque isso é importante. Mas a mensagem é única e todos nós precisamos levar ela. Todos nós estamos com ela. Como foi dito, você tem o Espírito Santo dentro de você. Esse Espírito Santo testifica de Jesus Cristo e de Deus. Então esse Espírito Santo testifica no seu coração que você tem a vida eterna. E a vida eterna é essa, que você conheça Deus, um único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem Ele enviaste. E agora você tem o Espírito Santo testificando que você tem isso dentro de você.
Então não faça pouco caso disso. Conheçamos e prossigamos em conhecer mais do Senhor. Então prossiga no conhecimento. Quando você estiver anunciando, você anuncia esse Deus. Você anuncia quem Ele é. Você anuncia o que Ele fez. Você anuncia quem Ele enviou primeiro. E a gente que gosta de estudar missões ainda faz um paralelo. Que missão transcultural foi o primeiro ministério de Jesus Cristo. Sai da sua glória para vir habitar na terra. Transcultural, não tem... Ó, você tem acesso ao primeiro céu. Você tem acesso ao segundo céu, que o homem já está indo à lua, né? O homem já está indo à lua, né? Então já está querendo habitar no segundo céu. Mas o terceiro céu, onde habita o Senhor, a glória de Deus, você não tem acesso, querido, só por Cristo. Ele saiu da sua glória e veio. Então a missão é o missionário transcultural que estiver alcançando o lugar mais longínquo e mais difícil culturalmente, eu vou dizer que Deus abriu mão da sua glória para fazer isso. Então ele é o maior missionário transcultural que eu conheço, é Jesus Cristo. Ele é o missionário mais transcultural que eu conheço, que abriu mão da sua glória para estar aqui na presença, para estar junto conosco, habitando no meio de nós. Povo duro de coração, de dura cerviz. Povo que, mas ele veio. Todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas ele veio. Então não há lugar que rejeite a Jesus que a gente não possa ir fazer a missão. Isso ele já falou um pouco para os discípulos dele quando falaram lá em Samaria que não queriam ouvir. Que mandemos descer fogo do céu e consumir esse povo aí que não sabeis de que espírito sois. Eu não vim para tirar a vida, mas eu vim para dar vida. Missões, alcançar aqueles que estão perto ou longe com a mensagem do Evangelho. O Evangelho do Reino, tá? O Evangelho da glória de Deus, da glória de Cristo, da verdade, da justiça e do juízo. O Evangelho que o Espírito Santo testifica no nosso coração. O Evangelho que diz que Jesus Cristo veio como carne. O Evangelho genuíno. O Evangelho que diz que o nome do Senhor vai ser adorado em toda a terra. Todo joelho um dia vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus Cristo realmente é o Senhor. Esse Evangelho, o Evangelho de coisas simples, mas profundas. Que essas coisas simples e profundas que vão se conduzindo a mentes mais esfuziantes no sentido de aprofundar. Toda a teologia que é mais complexa, ela veio de uma estrutura mais simples e profunda. E a complexidade do que se fala é para alcançar o nível de conhecimento da igreja. Mas não é para eximir aquilo que é mais profundo e concreto do Evangelho. De forma alguma. A teologia que surge das coisas simples do Evangelho, onde a gente busca, alguns teólogos, né, buscam com entendimento, saber a cultura do momento, aquela época, ela não veio para tirar de você a simplicidade de Cristo é o Filho do Deus vivo. Veio como homem, morreu e ressuscitou, para que nós hoje tivéssemos aqui vida eterna, vida em abundância. Isso é rema. Então, quando você vai pegar o contexto de saber como é que isso funciona na realidade, não é para tirar de você a mensagem, é para trazer um esclarecimento dessa mensagem num nível mais aprofundado. Porque senão, talvez você não consiga. Então, busque cada dia mais aprender. Vá de encontro a conhecer, não o inferno, mas Hades. Vá de encontro, a Bíblia fala disso, moço. Por que você vai ficar... Por que você não vai participar desse entendimento se a Bíblia fala disso? Procure aprender para que você possa ter um avanço maior na hora de colocar no seu entendimento. Agora, você tem uma mensagem que é rema, anuncie a glória de Deus. Na sua casa, seu trabalho, sua escola, suas viagens. E aí a gente vai falar depois dessa oração, a gente vai falar sobre comprometimento da missão, que é local, e que a gente tem 3 coisas: ir, orar, contribuir. Isso faz parte da missão.
A gente não pode eliminar isso de forma alguma. A gente pode, de repente, pontuar isso, como é que isso acontece no nosso dia a dia. Então, hoje a gente entende o que é missões. Alcançar ou não alcançar, estando perto ou longe, entregar a mensagem do Evangelho. O Evangelho do Reino de Deus. Então é isso. Missões não é só ir. É saber o que você está levando. Você precisa entregar o que você está levando. Então hoje, não é a questão da tarefa que é lhe dada para fazer. É a questão do que você está levando para fazer essa tarefa. Missões está ligado ao que Deus está querendo fazer em algum lugar que você vai chegar. Ou com alguém que você vai falar. Deus tem um interesse muito grande em falar com alguém que você vai chegar perto dela. Procure saber o que Deus está dizendo para você falar com ela nas Escrituras. E aí você vai estar concluindo a missão eficaz. De forma que Deus seja glorificado, que aquele coração seja quebrantado e que a glória de Deus se manifeste. Isso, perto ou longe. Isso é em qualquer lugar. E aí a gente tem todos os parâmetros culturais sobre como fazer. Sim. Como chegar? Sim. Mas existe uma mensagem. E essa mensagem precisa ser passada. Amém?